Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero convidar você aí na sua casa, você que está nos assistindo, que puder abrir comigo a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 16 e o versículo 17, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, para encerrarmos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma confirmação de uma palavra, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. O Senhor colocou para me falar acerca do arrebatamento, porque, sem sombra de dúvida, estamos vivendo os últimos dias na terra. Na verdade, tudo o que acontece são princípios esses que foi ensinado pelo próprio Cristo. E nós vemos aqui no texto que nós lemos, Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, Paulo vai transmitir uma mensagem de conforto, Paulo vai transmitir uma mensagem de esperança. Paulo vai escrever uma palavra direcionada à igreja que estava em Tessalônica, porque aquele povo estava vivendo dias difíceis, aquele povo estava vivendo dias tribulosos, eles estavam vivendo dias complicados. Então Paulo vai escrever uma mensagem de ânimo, escrevendo acerca do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade, o arrebatamento da igreja é uma certeza. Eu espero Jesus voltar. Se nós abrimos a Bíblia em Atos no capítulo 1, no versículo 10, nós vamos ver os discípulos olhando Jesus após ele ser assunto aos céus. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, ele permanece olhando para cima, só que de repente 2 anjos que aparecem e diz aos 3, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, assim como ele subiu, ele voltará. A Bíblia diz, no livro de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, Jesus consolando os seus discípulos, as suas últimas palavras, Jesus diz: não se turba os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei, preparei-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estiverdes-vos também. Ou seja, o próprio Cristo está anunciando a volta dele. O próprio Jesus está falando acerca do arrebatamento da igreja. E no texto que nós lemos, nós vamos ver Paulo falando acerca do arrebatamento. Um dos significados da palavra arrebatamento é raptus, que quer dizer arrebatado, rapidamente e com força. Ou seja, o arrebatamento não será algo que vai demorar a acontecer. O arrebatamento será uma ocasião rápida, em questões de segundo. A Bíblia vai dizer que será num piscar de olho. Mas Mateus vai escrever algo interessante. Mateus vai dizer que assim como um raio que sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, será também a vinda de Jesus. Eu fui estudar um pouco acerca de raios, e a velocidade de um raio é muito rápida, é a velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina a velocidade, imagina a rapidez que será se alguém for na linha do Equador a essa velocidade. Ele vai dar 6,4 voltas ao mundo em um segundo.
Por quê? Porque será algo muito rápido. Mas pregador, porque está falando de rapidez? Porque está falando de algo rápido assim? O que é que o Senhor quer dizer acerca dessa velocidade? Meus irmãos, porque tem muita gente, muitas pessoas, deixando para se arrepender no dia da vinda de Jesus, deixando para se arrepender na hora. Mas deixa eu dizer uma verdade: o arrebatamento será algo rápido, será algo muito rápido, não vai dar tempo de se arrepender. Então se arrependa hoje, ei, volta para Jesus hoje, ei, aceita Jesus ainda hoje, porque você não sabe o que vai acontecer enquanto você dorme, você não sabe o que vai acontecer daqui 30 minutos, você não sabe o que vai acontecer daqui 20 minutos, você não sabe o que pode acontecer daqui, quem sabe, alguns segundos. Então aceita Jesus, volta para Jesus, enquanto ainda há tempo. Esses dias, eu estava orando na minha casa, e o Senhor me deu uma visão, e por isso que eu entrei nesse assunto, porque eu preciso compartilhar com você, adolescente que está assistindo essa live. Eu preciso compartilhar com você, pai, mães, crentes, irmãos que estão me assistindo, que estão me ouvindo. Eu estava orando na minha casa, e eu vi que estava de repente como se eu visse um deserto, uma árvore muito verde. Essa árvore tinha vários passarinhos, eles pulavam de um galho em galho, eles cantavam hinos, cânticos muito bonitos. E eu fiquei ali sem entender nada, e de repente é como se uma voz começasse a me explicar o que eu estava vendo. Era como se eu comecei a entender que aquela árvore era a presença de Jesus, aqueles pássaros era a igreja, era por isso que eles estavam se alegrando, era por isso que eles estavam saltando, cantando, porque a presença de Jesus traz alegria. Só que de repente eu vi como se fosse um vento batendo naquela árvore, e muitos passarinhos voavam daquela árvore, sem destino, eles voavam, ficavam voando por cima da árvore. Eu ficava sem compreender, e de repente era como se uma voz falasse comigo, que aquele vento seria uma grande dificuldade, que ia assolar a igreja, que ia assolar o mundo, e muitos não iam suportar, muitos não iam ficar na presença de Jesus, muitos iam sair. Mas de repente eu olhava, e eu via aqueles pássaros que haviam voado, eles estavam retornando, mas quando eu olhava para onde a árvore estava, não tinha mais nada. E ali aquela voz me fazia entender que era porque tinha acontecido o arrebatamento, é que a igreja tinha subido, e aqueles que estavam voltando, não havia mais tempo. Então eu preciso falar para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo: ei, volta para Jesus hoje, ei, se arrependa hoje. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, mas a qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento a igreja vai subir, e você não pode ficar. Você é importante, você tem valor, não troca a presença de Jesus por nada. Jesus vai voltar, só que muitas pessoas não estarão preparadas, e muitas pessoas estarão dispersas, e estamos vivendo um momento muito complicado. Por quê? Porque muitas pessoas, porque não poder ir ao templo, acham que não existe mais culto, acham que não precisa mais adorar, prestar culto ao Senhor, e como acha que pode levar uma vida de qualquer jeito. Ei, e tudo que nós estamos passando é Jesus dando oportunidade de nós resgatarmos os cultos dos lares, é Jesus dando a oportunidade de nós cultuarmos em casa, é Jesus dando a oportunidade de nós lermos a palavra em casa, de nós fazermos a nossa casa uma extensão da igreja. Então entenda, ei, volte para Jesus hoje, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento a trombeta pode tocar, e você não pode ficar, porque será muito difícil, irmão. E um dia eu estava falando do arrebatamento para uns jovens, quando eu era coordenador de jovens no Goiás, e um dos jovens olhou para mim e ele disse: Mateus, mas Jesus veio a primeira vez, e
Muitos não valorizaram, muitos não entenderam. Porque será diferente na segunda vinda de Jesus? Porque será diferente? E eu respondi para eles: a segunda vinda de Jesus será diferente da primeira. Porque na primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, ele veio como um advogado, ele veio como um salvador, pregador. E a segunda vinda, ele virá como um juiz, ele virá como alguém para arrebatar a igreja. Então aproveita a oportunidade, não desperdice, volta para Jesus enquanto há tempo, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer que no jardim do Éden ainda, quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que o Pai se manifesta no jardim, e o Pai pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Meus irmãos, na verdade Deus sabia muito bem aonde estava Adão, mas o que Deus queria de Adão era uma confissão, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas a Bíblia diz que Adão não confessou, Adão colocou a culpa em Eva. Aí Deus facultou a Eva a mesma oportunidade de Adão, e Deus disse, e Eva falou: olha, foi a cobra. Sabe o que Deus estava falando? Deus não queria expulsar ninguém, Deus não queria condenar ninguém fora do jardim. Na verdade, Deus estava dando a oportunidade deles se arrepender, mas eles não aceitaram Jesus como advogado, mas foram obrigados a aceitá-lo como juiz. Então entenda essa verdade, estamos vivendo um período em que Jesus ainda é um advogado, mas a qualquer momento a trombeta vai tocar, e o advogado vai se transformar em juiz. Então aceita a Jesus enquanto há tempo. E eu queria dessa oportunidade, eu queria orar por você que está em casa, eu queria convidar você que está no seu lar, se você puder, fechar os seus olhos e orar comigo. Você que estão assistindo em família, eu queria convidar vocês, se pudessem, começassem a fazer um clamor comigo nessa noite, porque Jesus está voltando, nós não podemos perder a presença de Jesus. Então aonde você estiver aí na sua casa,